O ano de 2020 vai entrar para os livros de história. A pandemia de coronavírus, por exemplo, mudou a realidade. O que mais pode acontecer? Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a competição foi adiada. A edição prevista para 2020 foi reagendada para 2021. Nos Estados Unidos, o assassinato de um homem negro chocou o mundo e reverberou em dezenas de manifestações contra o racismo ao redor da Terra. Aliás, em 2020, tivemos até o Duque e a Duquesa de Sussex abrindo mão do título de realeza e do dinheiro público para levarem uma vida normal. Sobretudo, ainda no início do ano de 2020, uma doença começou a se alastrar pela China, indo posteriormente para todo o resto do mundo. Inclusive, em março de 2020, o coronavírus chegava ao Brasil. Como já ficou claro, apesar da pandemia do coronavírus ser certamente o maior acontecimento de 2020, o ano foi marcado por outros acontecimentos gigantescos. Enfim, com todos esses acontecimentos, o ano realmente pôde entrar para os livros de história como um dos mais marcantes dos últimos tempos. Vamos então fazer uma retrospectiva dos grandes acontecimentos de 2020? Vamos lá? Coronavírus. Os primeiros relatos do coronavírus datam de dezembro de 2019. Entretanto, foi em 2020 que a doença começou a se alastrar, deixando um rastro de morte por onde passava. A facilidade com que o contágio acontecia fez com que ela se espalhasse rapidamente por todo o mundo. Um pouco menos de 4 meses foi o tempo necessário para que a doença fizesse 250 mil mortes, 1.000 vítimas por todo o mundo. E mesmo com alguns locais conseguindo controlar o contágio da doença, infelizmente novos surtos ainda podem surgir, ainda podem acontecer durante os próximos 2 anos. Nós esperamos e torcemos que não. Com a pandemia, a economia de todos os países acabou dando uma estagnada. Esse evento pode ser visto como a maior queda da economia global em 100 anos. Entretanto, a crise trouxe também a redução de CO2, podendo chegar ao nível mais baixo desde 2010. Caso Baker. Em janeiro de 2020, o Brasil se assustou com algumas mortes que foram causadas por uma cerveja. Os casos apareceram em Minas Gerais. Acontece que a cerveja Belo Horizontina estavam contaminadas por dietilenglicol. Essa é uma substância tóxica que se tornou responsável por trazer a óbito 9 pessoas que consumiram a cerveja. Entretanto, a polícia mineira relatou que 42 pessoas apresentaram sintomas da síndrome nefroneural, um problema causado por essa substância dietilenglicol. Muito triste esse incidente, não é verdade? Príncipe Harry e Meghan Markle. Também foi em janeiro de 2020 que o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle surpreendentemente anunciaram a todos que não seriam mais membros da família real. Aliás, eles também renunciaram aos seus títulos reais. Por causa disso, os dois precisaram até mesmo ter que ressarcir a realeza por causa da reforma em sua casa. Isso aconteceu porque, já que ambos não eram mais membros da família real, eles não mais poderiam receber fundos públicos. A Rainha Elizabeth, apesar dessa ruptura, se manifestou posteriormente afirmando que os dois e seu filho continuam sendo muito amados por toda a família. Vidas negras importam. Em maio de 2020, um policial branco matou asfixiado George Floyd. Ele era um homem negro que estava desarmado
algemado e com o rosto no chão. Essa revolta com o caso levou milhares de pessoas para as ruas em um protesto antirracista. Isso aconteceu em quase todos os estados americanos. Entretanto, mesmo com a ideia inicial sendo de protestos pacíficos, várias lojas e restaurantes foram saqueados e destruídos. Além disso, monumentos foram saqueados e o porão da igreja em St. John também foi incendiado. Viaturas policiais também foram destruídas. Daí em diante, as manifestações antirracistas se espalharam pelo mundo, incluindo no Brasil. Aqui, no mesmo mês em que Floyd foi morto, uma criança negra morreu ao cair da janela por negligência de uma mulher branca que deveria estar cuidando dele. Além dele, um adolescente de 14 anos, João Pedro, foi alvejado dentro da sua própria casa durante uma operação policial na favela. E por fim, as manifestações em busca de justiça começaram a se espalhar em diversos estados brasileiros. Ciclone no Brasil. No final de junho, o sul e o sudeste do país foi surpreendido pela passagem do ciclone Bomba. Ele levou chuvas fortes, ventos com mais de 100 km por hora e até neve para os locais atingidos. Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os estados mais afetados. Apesar de serem comuns as visitas nessas áreas de ciclone Bomba, o evento acabou trazendo muitos estragos para os estados do sul. Além disso, ele acabou deixando alguns mortos pelo caminho. Os ciclones bombas são ciclones extratropicais. Eles são bem comuns em áreas que possuem baixa pressão atmosférica. Por exemplo, o que atingiu o Brasil formou-se no Paraguai. Por fim, após cruzar algumas regiões, ele vai chegar ao oceano e perder a sua força. Olimpíadas 2020 adiadas. E pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos, que começariam no dia 24 de julho de 2020, foram adiados para o ano seguinte. Isso aconteceu por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Além disso, os Jogos Paralímpicos também precisaram ser adiados. Apesar de nunca ser adiada, as Olimpíadas já foram canceladas 3 vezes durante os seus 124 anos de história. Isso aconteceu em 1916, 1940 e 1944. E esse foi o período em que ocorriam as 2 guerras mundiais. Por fim, mesmo acontecendo em 2021, o evento continuaria com o nome Olimpíadas de Tóquio 2020. Além disso, também foi acordado que a chama olímpica permaneceria no Japão, mesmo com o adiamento do evento. A ideia é que acabasse se tornando uma luz no fim do túnel. Explosão em Beirute. E por fim, uma grande explosão aconteceu em Beirute, no Líbano, no dia 4 de agosto de 2020. O ocorrido foi um acidente causado em um armazém que guardava mais de 2.000 toneladas de nitrato de amônio. Eles estavam armazenados de forma incorreta há 6 anos. Segundo autoridades, as consequências dessa explosão foi uma cratera de 43 metros de profundidade. Além disso, ela dizimou vários bairros, fazendo com que mais de 300.000 pessoas ficassem sem suas casas. E ainda foram registradas mais de 150 mortes, 6.000 feridos e diversas pessoas estão desaparecidas. E esse, galera, foi mais um vídeo do canal Conheça Mais, trazendo aqui esse resumo, do que foi o ano de 2020, com marcantes acontecimentos que realmente assustaram, toda
à humanidade aí, acontecimentos que ceifaram vidas e impactaram, né, de maneira negativa, né, tantas pessoas, e que mexeu, né, com toda a natureza do planeta Terra, né, e nós ainda estamos sofrendo essas consequências, mas iremos nos recuperar. E você não esqueça de deixar o seu joinha, sua curtida, se inscreva se ainda não é inscrito, continue acompanhando outros vídeos do nosso canal para você aí maratonar, e não esqueça de ativar o sininho da notificação para você ficar informado sobre os próximos vídeos. É sempre bom ter você aqui e o meu objetivo é deixar você bem informado. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu!